Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área. E hoje nós vamos corrigir as atividades de matemática da semana 2 do PET do 8º ano, volume 3. Vamos lá? Vem comigo! So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Pessoal, nessa semana 2, o objeto de conhecimento vai ser lugar geométrico, circunferência, bissetriz e mediatriz. Esse vai ser o nosso objetivo dessa semana. Tranquilão? Ainda dentro do tema de geometria. Bora lá! Antes de começarmos com as atividades, vamos um pouquinho com a teoria. Primeiro precisamos deixar bem claro o que são lugares geométricos, tá? Então, lugar geométrico, olha o que eu tenho aqui para você. Lugar geométrico é um conjunto de pontos que possuem as mesmas propriedades, ou seja, uma característica comum a todos eles. Poxa, professor, não entendi nada. O que é isso, lugar geométrico? Vamos lá, para você entender com exemplos. A circunferência, ela é um lugar geométrico. Por quê? Olha aí para você ver. Circunferência é isso que está em verde aqui, ó, tá vendo? Isso que está em verde aqui, você conhece como circunferência. E por que ela é lugar geométrico? Porque a distância do ponto O a um ponto qualquer dessa circunferência tem a mesma distância. Então, o segmento OA tem a mesma distância do segmento OB, que tem a mesma distância do segmento OC, OD, OE, OG, OF e assim por diante. Então, por isso que nós falamos que circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam, ou seja, tem a mesma distância de um ponto fixo considerado como centro da circunferência. Então, o ponto O é o centro da sua circunferência, tá? E todos esses pontos que estão nessa circunferência que está em verdinho é lugar geométrico. Então, a circunferência é também um lugar geométrico, ok? E cada segmento desse, OA, OB, nós chamamos de raio da circunferência. Qualquer segmento que tem uma de suas extremidades no centro da circunferência e a outra extremidade em um dos seus pontos da circunferência é denominado raio da circunferência. Então, olha só, o segmento OA é o raio da circunferência, vai do centro até um ponto da circunferência. O OB também, o OC também, OD, OE, OG e OF. Existem infinitos segmentos de reta aqui, tá, galerinha? Nós estamos aqui apenas mostrando alguns deles. E esses segmentos são conhecidos como o raio da circunferência. Não esquece disso. Você já sabe, só estamos relembrando. Muito bem. Outro conceito importante é o diâmetro de uma circunferência. Então, o diâmetro é o segmento de reta que passa pelo centro e tem as suas extremidades no ponto BG e CF. Esse aqui é um exemplo de diâmetro. Ó, o BG, segmento BG, é um diâmetro. Por quê? Porque passa pelo centro da circunferência. Sai de um ponto da circunferência até outro ponto, passando pelo centro. Isto é um diâmetro, tá? E repare que o segmento BO e OG são raio, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Pegou isso? Não se confundam, galerinha. Raio é um segmento de reta que sai do ponto de origem, ou seja, do centro da circunferência, até um ponto qualquer da sua circunferência, ok? E o diâmetro é o segmento de reta que sai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Então, tem que passar pelo centro para ser diâmetro. Tranquilão? Muito bem. Outro exemplo de diâmetro aqui é o CF. CF é diâmetro. O segmento, se você deve estar olhando, mas o AE não é diâmetro? Não, porque o AE, tá? Se você, não é, está um pouquinho inclinado aqui, tá? Então, se você traçar uma reta vindo do A e passando pelo centro, não vai coincidir com o E, tá bom? Então, é isso aí. Pegou, galerinha? Então, circunferência é um lugar geométrico. Por que é um lugar geométrico? Porque a distância de qualquer segmento de reta do seu centro até um ponto da circunferência vai ser igual. Por isso que é lugar geométrico, tá bom? Raio e diâmetro. Então, podemos dizer que o diâmetro, chamar o diâmetro de D, ele é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. Muito bem.
Guarda isso, hein? Da mesma forma, podemos dizer que um raio é a metade do diâmetro. Pega o diâmetro e divide por 2. Tranquilão? Mamão com açúcar, anota isso no caderninho, hein? Bom, depois dessa parte da teoria, tem uma atividade. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se seu raio mede 2,5 metros? Você acabou de ver que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, podemos fazer diâmetro igual a 2 vezes o raio fornecido, que é de 2,5. Então, 2 vezes 2,5 dá 5, ou seja, nesse caso, o diâmetro dessa circunferência é de 5 metros. Show de bola! Mamão com açúcar, muito fácil. Galerinha, outro exemplo de lugar geométrico é o que nós chamamos de bissetriz. O que é uma bissetriz? Olha aqui o exemplo. Ó. Você tem um ângulo, o ângulo AVP, tá? E nesse ângulo eu traço uma semirreta VP. E o que é essa semirreta? Ela é a bissetriz, que nós chamamos de lugar geométrico também. Por que é um lugar geométrico? Porque, por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer dessa bissetriz, então, ó, PA vai ser igual a PB, tá? Tem a mesma distância. Então, é por isso que nós dizemos que a bissetriz também é um lugar geométrico. O que a bissetriz faz? Qual é a característica dela? Ela vai dividir esse ângulo AVB em 2 ângulos iguais, tá? Dividir o ângulo BVP, esse ângulo aqui, ó, BVP, vai ser igual ao ângulo PVA ou AVP, tá? Tanto faz. Então, galerinha, essa é a bissetriz. O que a bissetriz faz? Ela é um lugar geométrico, pois os seus pontos equidistam dos lados do ângulo. Qualquer ponto que eu pegar nessa bissetriz vai ter a mesma distância em relação a um lado do ângulo. Ok? Muito bem. O que nós podemos dizer, então, que a bissetriz é uma semirreta que tem origem no seu vértice e que o divide em 2 ângulos congruentes. Então, guarda isso, galerinha. Bissetriz é uma semirreta que sai do vértice do ângulo e o divide em 2 ângulos iguais. Ângulos congruentes são ângulos iguais, que têm a mesma medida. Pegou isso? Tranquilão? Outro exemplo de lugar geométrico é a mediatriz. Tá? O que é uma mediatriz? Olha só para você ver. Se você tiver um segmento de reta, por exemplo, segmento AB, e por esse segmento construiu uma reta, passando por um ponto M, tá? Passando por um ponto M, isso é o que nós chamamos de mediatriz, mas ela tem uma característica. A mediatriz também vai ser um lugar geométrico. Por quê? Porque se você pegar qualquer ponto nesta mediatriz, tá? E for medir a sua distância em relação às suas extremidades do segmento, elas vão ser iguais. Ó. Então, segmento PA igual ao segmento PB. Ok? Então, nós podemos dizer que a mediatriz de um segmento de reta é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam, tem a mesma distância com as extremidades do segmento de reta. Tá? Então, qualquer ponto que você pegar aqui, eles vão ter a mesma distância em relação a essas extremidades. Por isso que é lugar geométrico. Muito bem, mas qual é a característica de uma mediatriz, professor? Como que eu sei se olhando uma reta passando por um segmento é mediatriz? Todas elas são? Não. Por quê? Porque uma mediatriz ela forma um ângulo de 90 graus com esse segmento. Tá? E mais, ela está exatamente no ponto médio desse segmento. Então, galerinha, mediatriz é uma reta, tá? Que passa por um ponto médio do segmento, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Então, olha aí para você ver. Ó. A mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, ao segmento e que passa pelo ponto médio desse segmento. Ok? Então, no linguajar do povão aí, nós dizemos que mediatriz é uma reta que divide um segmento ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Pegou a ideia? Show de bola. Então, mediatriz também é um lugar geométrico. Atividade 7. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 cm, marca o ponto central O. O
que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q sejam ou estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Depois, trace o segmento de reta PQ e indica o ponto médio desse segmento. Galerinha, como ele está dizendo aqui, ó, desenhe seu caderno. Vou pegar meu caderno, espere um minutinho já que eu pego. Aê, belezinha, já peguei o meu caderninho, olha ele aqui, ó. Então, meus amiguinhos, com o meu caderninho em mãos, o que eu vou precisar? Vou precisar de um compasso, tá o meu compasso aqui, ó, meu compassinho. Vou precisar de um transferidor, tá ele aqui. E vou precisar também de uma régua, tá? Sem esses 3 instrumentos não consigo fazer essa atividade. Bom, vamos lá. Seguindo o passo a passo que ele pediu aqui, ó. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Galerinha, se você for pegar 2 centímetros, ele é muito pequenininho aqui. Eu fiz o teste com 2 centímetros, ficou muito pequeno. Então, eu vou tomar a liberdade aqui e ao invés de utilizar 2 centímetros, eu vou utilizar 5 centímetros. Tá? Então, vou mudar isso aqui para 5 centímetros, para ficar um tamanho legal aqui, para a gente poder trabalhar joinha, tá? Então, vou mudar para 5 centímetros. Se você quiser mudar aí no seu caderno também para 5 centímetros, eu aconselho, vai ficar bem melhor, tá bom? Então, é o seguinte, ó, primeira coisa que nós vamos fazer é identificar o nosso centro, tá? Que vai ser o centro O. Então, vou fazer aqui, ó, aqui. Opa, eu vou fazer exatamente em cima da linha do meu caderno, tá? Para ficar como referência para mim. Esse vai ser o meu centro da circunferência, o centro O. Aí o próximo passo você vai fazer o quê? Vai pegar a sua régua agora, vai colocar a sua régua com um 0 em cima desse ponto que você marcou, tá? E como eu quero um raio de 5 centímetros, vou pegar minha régua agora e vou marcar os 5 centímetros nela aqui, ó. Vai do 0 até os 5. Vou fazer a marcação aqui, ó, 5 centímetros, tá bom? Muito bem. Esses 5 centímetros que eu marquei, esse carinha aqui já vai ser o meu ponto P. Eu vou chamar ele de P. Show? Muito bem. E eu já vou fazer aqui um segmento de reta, que vai ser o segmento OP, ó, que vai sair do ponto O e vem até o P. Show de bola. E esse carinha tem 5 centímetros, que eu marquei na régua. Esse vai ser o raio da minha circunferência. O que nós vamos fazer agora? Vou precisar do compasso. Pegar o meu compasso. Você vai pôr a ponta seca do seu compasso exatamente nesse ponto O que você marcou. Tá? Tem que ficar certinho, tá, galera? Exatamente nesse ponto O. Vai pegar o seu compasso e vai abrir o seu compasso até esse ponto P que você marcou. Tá bom? Show de bola. Feito isso, você vai traçar a sua circunferência. Veja que o meu aqui não ficou exatamente ali no meu ponto P, né? Então eu vou fazer uma alteração aqui, exatamente em cima do ponto P. Show de bola, agora sim. Então o seu compasso, tá? Da ponta seca no ponto O, vai abrir o compasso até o ponto P. Feito isso, você vai traçar a sua circunferência. Então vou fazer a minha aqui, ó. Olha lá, vai passar exatamente no ponto que eu marquei. Show? Belezinha. Marquei a minha circunferência, agora eu já posso tirar o meu compasso daqui. Olha o que ele está pedindo agora. Você vai ter que construir um ângulo POQ com uma abertura de 120 graus. Então eu vou pegar agora o compasso. E aí, nós já aprendemos a trabalhar com compasso na última aula, não é? Nós vamos pegar o nosso compasso. Essa marcação do seu compasso, todo compasso tem uma marcação bem no centro dele. Essa marcação vai ficar exatamente no vértice do ângulo, que no caso aqui é o centro da circunferência, tá? E a sua linha de referência no seu compasso tem que estar alinhada exatamente com esse segmento OP que nós temos aqui, ó. Tá? Veja que está certinho no centro, belezinha. Eu vou construir esse ângulo de 120 graus usando aqui a escala no sentido anti-horário, tá bom?
Então, no anti-horário eu tenho essa escala maior aqui, ó. E aonde eu tenho o 120 graus? Está aqui. Então, vou marcar aqui meu 120 graus, exatamente nessa linha. Você vai fazer a marcação aqui do lado de fora, certo? 120. Agora, eu vou pegar esse compasso, vou tirar ele daqui. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha régua, tá? Vai pegar a sua régua e vai traçar um segmento de reta que vai passar por aquele ponto que você marcou lá. Tá? Então tem que deixar certinho para ficar certinho, tá, galera? Ó, vai sair desse ponto O até esse ponto aqui. Só que eu não vou fazer tudo isso, só vou fazer um pedacinho aqui, ó. Eu posso chegar até lá se você quiser, se faz bem fraquinho no seu caderninho, tá? Tem que dar naquele ponto certinho, ó. Beleza? Show de bola. Aqui não ficou muito ok não, né? Deixa eu melhorar aqui, senão dá diferença. Tem que ficar certinho, tá, pessoal? Sua régua você faz certinho aí. Na hora que eu vou tirar, ele sai do lugar. Pera aí. Aí. Ok, show de bola. Traçou essa reta, você vai marcar aqui o ponto na circunferência que ele pediu. É o ponto Q, tá? Então lá, marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência. Então eles estão, ó, os pontos P e Q sobre a circunferência. Galerinha, o que aconteceu? Que esse ângulo que nós formamos aqui, essa abertura, ele tem exatamente 120 graus, porque nós medimos no transferidor. Ok? Muito bem. Próximo passo, construa a bissetriz do ângulo POQ. Muito bem. Então, vamos construir a bissetriz. Você sabe muito bem, acabamos de ver, que a bissetriz é uma semi-reta que vai do vértice do ângulo, né, e dividindo esse ângulo ao meio. Como nós fizemos esse ângulo com 120 graus, a metade de 120 é 60 graus, certo? Então, nós sabemos que metade de 120, ó, 120 graus divide por 2, dá 60 graus. Então, vamos pegar aqui o ângulo de 60. Você vai marcar aqui exatamente o ângulo de 60. Lembrando que eu estou fazendo a medida no sentido anti-horário. Show de bola. Tiro o meu compasso daqui. Vou pegar a minha régua. Show. E vou pôr lá no ponto que eu achei. E aí tem que estar certinho, tá, galera? Vai sair do vértice e passar por esse ponto aqui, ó. Então, ó, vai sair do vértice. Vai sair do vértice e vai passar por esse ponto que eu fiz. Show de bola. Essa é a nossa bissetriz, tá? Então, esse carinha aqui, ó, essa semi-reta é a bissetriz. E aí ele pediu para você marcar os ângulos formados aqui no desenho. Então, esse ângulo aqui, ó, o ângulo PO, né, que vai passar por essa semi-reta, esse carinha aqui, vai ter 60 graus. E aqui também 60 graus, tá? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. 60 graus. Show de bola. Tá feita a nossa bissetriz, né? Do jeitinho que ele pediu. Show. O que mais? Trace o segmento de reta PQ. Então, vamos pegar a régua e vamos traçar um segmento de reta PQ. Lembrando que o ponto P está aqui e o Q está aqui, tá? Então, você vai traçar uma semi-reta, um segmento de reta PQ. Lembrando que segmento de reta, ele tem início e tem fim. Começa num ponto e vai até o outro. Então, o nosso segmento de reta vai ser esse daqui, que vai sair do ponto P e vai até o ponto Q. Show? Muito bem. Faz isso com régua, tá, galerinha? Senão não vai dar certo. Show de bola. O que vai acontecer, galerinha? Agora ele pediu, ó, depois, traça segmento de reta PQ e indique o ponto médio desse segmento. Você sabe que o ponto médio é a metade do segmento, não é? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Show de bola. Vou colocar certinho aqui. Bom, aqui no meu compasso, né, na minha régua, vai dar exatamente 9 centímetros, tá? E
a 9 centímetros. Então, um pouquinho de diferença aqui, porque se você não fizer certo, vai dar problema, tá? 9 centímetros e a metade de 9 é 4,5. Nesse caso, pessoal, que eu fiz com 2 centímetros, com 5 centímetros a minha circunferência, tá? O raio da circunferência eu fiz com 5, então por isso que está dando 9 aqui. E a metade de 9 é 4,5, então nós vamos marcar esse ponto aqui no 4,5. Show de bola! Esse é o ponto médio. O ponto médio é um ponto que divide o segmento em duas partes iguais, é a metade do ponto. Show de bola? Então esse carinha aqui é o ponto M, é o ponto médio que nós fizemos. E olha que interessante, repare que o ponto médio está exatamente onde a bissetriz está passando nesse segmento. Então nesse caso aqui a bissetriz do ângulo foi exatamente onde está o ponto médio do segmento PQ. Essa é a atividade 7. Você deve fazer exatamente assim no seu caderninho usando os instrumentos, tá ok? Mamão com açúcar? Deu para ajudar? Show de bola? É isso aí, galerinha. Então, a atividade que nós fizemos lá no caderno vai ficar parecida com essa daqui, ok? Espero ter ajudado vocês. Fique com Deus. Até a próxima semana. E lembre-se, salve vidas, use máscara, lave suas mãos e mantenha uma distância segura. E até a semana que vem. Estaremos juntos. Valeu. Tchau, tchau.